Mas também se a esquerda, se nós que fazemos o movimento sindical, os movimentos sociais, vencemos esse embate chamado reforma da Previdência, certamente nós seremos vitoriosos nesse momento. Portanto, nós fazemos a CUT do Estado do Ceará, nós fazemos o movimento sindical, queremos firme e forte chamar o conjunto da companheirada a nos somar frente a essas batalhas, essas lutas, e o nosso primeiro compromisso é no dia 20, na Praça do Ferreira, a partir das 15 horas, dizendo não a essa reforma da Previdência. O meu boa noite a cada um de vocês que aqui estão, um beijo no coração e firme e forte na luta. Lula livre! Valeu! Muito bem, companheiro Will Pereira. E Sônia, a gente ao longo da noite vai registrar a presença dos movimentos, entidades, parceiros, enfim, da institucionalidade. A gente queria começar com o primeiro bloco rapidinho aqui para registrar a importante presença nessa plenária. Marcha Mundial das Mulheres. Sindicetf. Consulta Popular. Casa da Mulher Chiquinha Gonzaga. Núcleo Popular da Juventude. Mulheres do Ceará com Dilma. ABID, Associação Brasileira de Juristas para a Democracia. JPT, Uni, Enegrecer e Kizomba. Casa da Amizade Brasil-Cuba. UNA, LGBT. Sindiágua. Companheiro Deodato Ramalho, presidente do PT Fortaleza. Gilvan Mendes, presidente do CineBT. O grande companheiro lutador, doutor Valton Miranda. Lívia Vasconcelos, secretária-geral da ACES. Companheiro Nonato Nascimento, da Comissão Pastoral dos Pescadores. Povo de Terreiro, Coletivo Ibelê. FETRAF. Então, ao longo da noite, nós vamos estar registrando, tá bom? E quem ainda não deu, aqui do lado está pegando as presenças. Vamos lá, e agora, representando a Via Campesina, o companheiro Gene Santos. Há momento na história em que todas as vitórias parecem fugir da gente, mas vence quem não desanima, que busca em sua autoestima a força para ser persistente, porque o tempo passa lento, mas também passa com ele a glória de lutador. Quem tem as mãos de construir terá que levantar e decidir o dia de enterrar a dor. Porque ergue-se de todos os lugares para dizer que é hora de colher tudo que se plantou. Porque gente é como água do mar, que mesmo se movendo devagar, mostra no seu balançar que nunca se dobrou. Regando o deserto da consciência, um novo ser nasceu. É hora de ir em frente, companheiros. Vocês são os guerrilheiros que a história nos deu. Regando o deserto da consciência, um novo ser nasceu. É hora de ir em frente, companheiras. Vocês são a guerrilheira que a história nos deu. Boa noite, companheiros e companheiras. Saudar aqui a nossa mesa, no nome do nosso professor e uma das maiores lideranças políticas desse país, o nosso companheiro Fernando Haddad. Companheiros e companheiras, nossa fala vai ser muito sucinta. Primeiro, reconhecer e parabenizar esse importante partido dos trabalhadores de esquerda, não só para o Brasil, mas para toda a América Latina. Portanto, nós, da Via Campesina, dos movimentos que compõem a Via Campesina no Ceará, viemos nesse momento parabenizar todos aqueles e aqueles homens e mulheres que construíram esse país e mostraram para o mundo que algo diferente é possível ser feito, como foi feito nos governos do PT nesse país. Portanto, companheiros e companheiras, dizer também que a nossa tarefa enquanto esquerda brasileira, enquanto movimento social, é muito grande, de unir as forças para ir às ruas, para tirar Lula da cadeia, para defender a democracia e para não aceitar nenhum tipo de retrocesso. Companheiros e companheiras, para concluir, dizer que nesse momento, é um momento que tentam criminalizar os movimentos sociais, principalmente os movimentos sociais da Via Campesina, os povos indígenas, os sem terra, os companheiros do MAB,
e dizer assim, como a nossa sem terrinha do Ceará, Júlia, disse no vídeo para o mundo esta semana, quando a Rede Record, criminosa, tentou criminalizar nossas crianças. A nossa luta é de amor, a nossa luta é de esperança, a nossa luta é sim para derrotar a burguesia e o capital. É Lula livre! Muito bem, companheiro Gênio, representando a Via Campesina. Nesse sentido, continuando no campo, a gente queria chamar o nosso companheiro Luiz Carlos, representando a FETRA-S. Boa noite, companheiros e companheiras. Boa noite. Boa noite. Boa noite, companheiro Haddad. Boa noite, presidente Lula. Boa noite. Somos todos Lula. E nesse momento quero dizer da alegria de contemplar a nossa militância unida, se fortalecendo cada vez mais para defender a nossa democracia. Lamentamos muito, presidente Haddad, pela falta de compreensão que houve em uma grande parcela da sociedade, porque o Bolsonaro não tirou maioria dos votos, e todo o Brasil e o mundo inteiro sabe, mas faltou um pouco de compreensão naqueles que não foram às urnas, para completar todo o dever de casa que nós fizemos no Nordeste e que nós fizemos no estado do Ceará, dando a sua vitória. Então faltou aquela compreensão necessária. Mas eu quero dizer que nós perdemos aquela batalha, mas nós não fugimos da luta. O movimento sindical, os trabalhadores e trabalhadoras desse Brasil, os agricultores e agricultoras familiares, da qual eu represento, já fomos em todas as regiões do nosso estado fazer o debate da posição que nós tomamos frente à mobilização da classe trabalhadora. E quero encerrar dizendo que está sendo muito bem aceita toda esta mobilização. E o desmando que está acontecendo no Brasil ainda mais fortalece a nossa militância a voltar a ir às ruas e a defender a democracia e a defender que nós voltemos ao poder. Estamos contemplando todo o desmonte das políticas sociais, das políticas públicas, a reforma da Previdência, aí acabando com os nossos direitos e, portanto, a nossa militância aguerrida está se fortalecendo. Quero encerrar dizendo que você está fazendo muito bem, iniciando aqui pelo Ceará, aquilo que o Lula fez muito bem na sua trajetória de vida, que é mobilizar a classe trabalhadora para defender os seus próprios direitos. Portanto, estamos nós unidos também para fazer essa missão em nome do nosso presidente Lula, em nome da democracia no nosso Brasil. Grande abraço, boa noite. Obrigado, companheiro Carlinhos. E agora, representando todos os prefeitos, vice-prefeitas e vereadores do PT, o companheiro Hilário Marques, prefeito de Quixadá. Ele acabou de dizer o contrário. Tá bom. Queridos companheiros, queridas companheiras, boa noite. Companheiras, companheiros, meus cumprimentos a todos, à mesa, à militância, a todos aqui. Passa um filme, porque sou da fundação do PT. Dirigente, um dos primeiros deputados estadual do PT, um dos primeiros prefeitos do PT no Ceará. Mas eu venho aqui, depois de ter essa vivência toda, conclamar o PT, nesse dia de festa, e é um dia de festa, que partido, no estalar de dedo, mobiliza tanta gente com tanta representatividade como nós estamos fazendo? Viva o PT! Viva fortemente o PT! Mas eu quero dizer, companheiros, que teve um momento que nós prefeitos, quando éramos prefeito, quando o Zé Ayrton também era prefeito, quando o Luiziane iniciou o seu governo em Fortaleza, que nós tínhamos um papel
muito importante na construção dessas transformações todas que o nosso governo federal levou adiante com Lula e Dilma. Mas hoje o grande desafio não está nos mandatos, não está nos prefeitos, não está nos deputados, não está na direção. O grande desafio para o PT reviver, se revigorar, cumprir o seu papel histórico, mais maduro do que nunca, mais forte do que nunca, está na sua capacidade de mobilizar massas. Não é só movimentos, mobilizar massas, mobilizar o povo, mobilizar a classe trabalhadora e as multidões. Por isso que eu venho aqui dizer que o nosso papel dirigente, o nosso papel de resistência só pode ter sucesso se as massas vierem. E para as massas virem, o PT, penso eu, tem que resgatar a sua plataforma socialista, tem que denunciar o capitalismo, tem que fazer um embate no nível que hoje ele está colocado na sociedade. E para isso, o PT vai poder cumprir a sua grande tarefa, junto com todos os democratas e com o povo, de tirar o Lula do cárcere em que ele foi colocado por um sequestro de um golpe. Lula, para concluir, Lula só sairá de lá se as massas forem à rua, porque as massas identificam Lula com a luta do povo. Viva Lula! Lula livre! Um abraço. Muito bem, companheiro Hilário Mar. Agora vamos fazer aqui também um pequeno encontro de gerações. Chamar a companheira Nazaré Antero, das Mulheres com Dilma, para entregar um livro para o companheiro Haddad. O livro da trajetória das mulheres com Dilma. E chamar a nossa nova geração, a menina Graziela Gruchel, para declamar um poema. Cadê a companheira Graziela? Ela vai demorar um pouquinho para chegar. Tem que tirar a foto aí das duas. Consegue, Graziela? Chegando por aqui? Pronto, a Graziela vai declarar um poema feito por ela. Boa noite. Meu nome é Graziela e eu vou recitar um poema sobre o Lula. Luiz Inácio Lula da Silva. Essa poesia tem o nome de um guerreiro que luta pelo povo brasileiro. Tirou o Brasil do mapa da fome e da miséria. A situação era séria. O pobre passou a sorrir, pois seus filhos da faculdade podiam ir. Tinham força para trabalhar, pois comida na mesa não ia faltar. As crianças do campo agora podem estudar, com a ajuda do transporte escolar. Até nos mais distantes pontos do Brasil, um posto de saúde a gente viu. A voz de todos era escutada. Uma estrela brilhava, a esperança brotava. Lula, nós te amamos, torcemos e rezamos por você. Ao seu lado tem um povo resistente. Te amamos, nosso eterno presidente. Lula livre! Livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Nesse encontro de gerações da Nazaré, que vem da redemocratização do Brasil, para Graziela, chamamos agora a secretária estadual de Mulheres do PT, companheira Fátima Bandeira. Boa noite, minhas companheiras e meus companheiros do plenário. Boa noite à mesa, uma boa noite especial ao meu presidente, Fernando Haddad. Meu presidente, porque aquele que está lá não me representa.
Se a eleição não tivesse sido fraudada pelas fake news, pela intriga e pelo ódio, Fernando Haddad era o nosso presidente hoje. Então, boa noite, meu presidente. É você que me representa. Gente, muito rápido para dizer duas coisinhas. Nós estamos comemorando os 39 anos do PT. E, para nós, do movimento de mulheres, o Partido dos Trabalhadores tem uma importância muito significativa. Foi na luta das mulheres do Partido dos Trabalhadores, nas décadas de 80, de 90, junto com todo o movimento feminista, que nós conseguimos muitos avanços. Foi a luta das mulheres do Partido dos Trabalhadores, na década de 90, por exemplo, que estabeleceu a cota de mulheres nas direções partidárias, possibilitando que minimamente a gente pudesse ter atuação política. Foi o Partido dos Trabalhadores que instalou creches nos encontros do partido para que as mulheres pudessem participar. Foi o Partido dos Trabalhadores que estabeleceu a paridade nas direções partidárias. Então é muito importante que nesses 39 anos a gente resgate o que significou o Partido dos Trabalhadores para o avanço da organização das mulheres, tanto na militância político-partidária, como nas conquistas das políticas sociais. E nesses 39 anos nós temos muito o que dizer para os nossos governos, com a presidenta Dilma, que implantou a Casa da Mulher Brasileira, que assinou a lei do feminicídio, que foi tirada da presidência por uma fraude, por uma farsa, a presidenta legitimamente eleita desse país, que nunca cometeu crime de responsabilidade, e foi afastada pelos golpistas que tiraram a nossa presidenta. Nós não podemos deixar de dizer isso. Não podemos em nenhum momento deixar que a história não registre que a primeira mulher presidenta desse país foi do Partido dos Trabalhadores, a nossa companheira Dilma Rousseff. Cabe a nós, mulheres, estar sempre afirmando e resgatando essa história. E só para terminar, nós não podemos esquecer que com o nosso presidente Lula, com as políticas públicas de empoderamento das mulheres, como Minha Casa Minha Vida e como Bolsa Família, porque mais do que políticas de mulheres, são políticas de forte empoderamento, nós precisamos, por tudo isso, retirar o presidente Lula da cadeia, resgatar a democracia nesse país, restaurar a nossa autoestima, recuperar o Brasil para nós. E nesse momento, presidente Haddad, você conta com a militância do partido para ser liderada por você, para a gente fazer, inclusive, a desobediência civil, que é o que nós estamos precisando fazer nesse momento. Um abraço, companheiras. Beijo para todos e todas. Muito bem, muito bem. Nesse sentido, a gente queria chamar o companheiro Romário D'Angelo, que é secretário da Juventude do PT do Estado do Ceará. Boa noite! Saúdo aqui a mesa na pessoa do nosso professor Fernando Haddad e saúdo também toda a juventude aqui presente. Saúdo também aquelas juventudes que não são de partido nenhum. Lembrando do companheiro Josenilton Silva, lá da Paraíba, que foi voltar com um livro na mão e vestido de beca, reflexo das nossas políticas de educação, que mudou na realidade a vida da juventude e que trouxe esperança para a realidade brasileira, da capital e do interior. Quero também trazer a lembrança aqui e saudar o jovem Charlione Lessa, que foi brutalmente assassinado na região metropolitana de Fortaleza enquanto estava numa carreata. São esses tempos sombrios que os nossos algozes e nossos inimigos querem trazer. E nós, toda a juventude brasileira, sabe que o caminho certo é este caminho, é o caminho do presidente Lula, é o caminho de Haddad, é o caminho do Partido dos Trabalhadores. Com eles, muitos e muitos jovens acreditaram no nosso projeto, em nossos sonhos e conquistamos mentes e corações cada vez mais. A nossa tarefa é continuar acreditando nessa utopia e nos organizar cada vez mais, da sala de aula, das redes e nas ruas. Explicar para muitos que os rombos das contas públicas não existem. O que existe são muitas laranjas e muitos privilégios para aqueles que já são abastados. Somos jovens, somos negros, somos LGBTs, somos indígenas, que dizemos em alto bom som que ele não é presidente. Lula livre, Haddad presidente. Aqui está a juventude do PT, pode tremer,
Aqui está a juventude do PT. Peço licença aqui agora para ler um pequeno texto. Nasci na esperança de dias melhores. Juntei muita gente partilhando uma utopia. Forjei e fui forjado com grandes líderes. Lutamos todos os dias para mudar a realidade. Pessoas ficaram dias sem dormir. Ficaram dias sem ver os familiares. Pois muitos fizeram da sua família a nossa. E pessoas morreram acreditando nesta trajetória. Temos 39 anos. E seguimos construindo a utopia de uma sociedade mais igualitária e justa. Seguimos vibrante e forte, sendo a arma de luta da classe trabalhadora brasileira. Viva a todos e todas que fazem o partido da classe trabalhadora. Bom, vamos aqui fazer mais um bloquinho. Tá indo. Nós estamos aqui conseguindo menos de 3 minutos. Companheiro Alailson, prefeito de Barreira. Chiquinho, vereador do PT de Cruz. Antoniel, vereador de Itaiçaba. Rosa Burati, vereadora de Quixadá. Caio, vereador de Amontada. Ilomar, vereador de Canindé. Claudinha, vereadora de Biapina. A Frente Ampla Cultural. Lafeme. Zona Imaginária. Projeto Maria Vem com as Outras. Centro Popular de Cultura e Cidadania. Irmãzinhas da Imaculada Conceição, Vida Religiosa. Sindicato das Assistentes Sociais. DCE, UFC, DCE, JML e FCE. Movimento Nacional contra a Corrupção e pela Democracia. Representante dos médicos pela democracia, companheira Marúzia. É isso mesmo. Coletivo Pintinho, Professores na Luta. Cindy Uti. Companheirada do Movimento dos Trabalhadores por Direito, MTD. E agora, chamamos o nosso companheiro, líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa, representando todos os nossos deputados estaduais, é o Mano de Freitas. Companheiro Mano. Boa noite, companheirada. Eu queria inicialmente saudar toda a mesa, aos companheiros, em nome desse grande companheiro, Fernando Haddad. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Saudar as companheiras, em nome dessa guerreira que vai voltar a brilhar nessa capital, Luiziane Lins. Eles diziam muita coisa e ela tirou 173 mil votos. Companheiros e companheiras, nós já sabemos todas as maldades do governo que assumiu pela extrema-direita. Quebrar o patrimônio nacional do nosso povo para as multinacionais. Quebrar com o Estado Social construído na Constituição. A previdência pública do nosso povo. A educação pública para o nosso povo. Eles têm a coragem de dizer que a universidade é para poucos. Eles querem quebrar a saúde pública que nós estamos construindo pouco a pouco para o nosso povo e reservamos o pré-sal para avançar nas mudanças. Pois bem, vai exigir de nós coisas fundamentais. A primeira é a máxima unidade do campo popular do nosso país, das organizações, dos partidos, dos artistas, da juventude, movimentos sociais, mulheres. Mas é preciso dizer, unidade exige respeito. E não se respeita chamando aliado de babaca. Babaca é ele que foi para Paris. Babaca é quando a democracia está em jogo, pega o avião e viaja. Partido é dos trabalhadores. Partido é dos trabalhadores. Partido
Então, companheiros e companheiras, nós queremos e precisamos da unidade. Nós precisamos de uma liderança ou lideranças que viajem pelo país. E quero parabenizar a companheira Haddad. A sua vinda aqui é o que o povo mais diz a gente. O candidato faz campanha e depois desaparece. O nosso candidato está no Ceará para agradecer os votos e dizer muito obrigado ao povo do Ceará. Viaje cada vez mais pelo país. Será bom para você, será bom para todos nós. Mas terceiro, nós vamos ter essa militância na tarefa de conversar com o povo. Conversar em casa, conversar na fábrica, conversar na escola, conversar com a universidade. Porque antes de tudo tem a construção lá na base da formação da consciência. Por isso, companheirada, cada vez mais é PT pela base, PT na rua e PT pelo socialismo. Um abraço e um beijo no coração. Chamar o companheiro, deputado federal, José Ayrton Cirilo. Boa noite, companheiros. Boa noite, companheiras. Quero abraçar cada um de vocês em nome desse companheiro que hoje é símbolo de luta, de resistência e, acima de tudo, de exemplo, representando o nosso maior presidente da história do Brasil, que não pôde ser candidato, o nosso companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero aqui abraçar o nosso presidente Fernando Haddad, que nos representou nessa campanha. E eu, companheiros e companheiras, assim como Hilário, como Sônia, que somos da história desse partido e muitos outros, que tive o privilégio, inclusive, junto com Maria Luísa, de sermos eleitos prefeitos. Eu lá em Capuí, Maria Luísa aqui em Fortaleza, ela saiu e eu fiquei como o único prefeito do PT do Brasil. Depois, também como candidato a governador que fomos, Haddad. Fomos 2 vezes, levamos a eleição pela primeira vez na história desse estado, enfrentando as oligarquias e os poderosos para o segundo turno, naquela campanha de Lula lá e Jair Tucá. É aquela campanha, como a luta do PT, a luta do nosso povo, representou e representa aquilo que é mais sagrado que nós temos, que somos os sonhos de gerações de trabalhadores, de mulheres, de homens que lutam por uma sociedade mais digna, mais fraterna e mais igualitária. É esse sonho, companheiro, que nesse momento da história que nós representamos, eu principalmente como deputado federal, Luiziane Guimarães, que estaremos lá no parlamento enfrentando essa guerra política e ideológica, que é denunciar o governo fascista, o governo entreguista, um governo que vai trair toda a construção do nosso país. Por isso, essa luta política, ela é um desafio muito grande nesse momento da nossa história. Mas nós que nascemos da luta contra a ditadura, contra a opressão e principalmente somos de uma geração que não temos medo. Por isso, vamos à luta, enfrentar mais uma vez os poderosos, enfrentar aqueles que querem a ferro e fogo destruir o sonho de nós todos que estamos hoje representados por um só, que é o nosso maior herói desse povo brasileiro, o maior presidente da história, o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Lula livre, viva o Brasil e vamos lutar por justiça. Bom, e agora a mulher é de luta e com a única parlamentar mulher aqui nessa mesa, nós temos que seguir o exemplo e aumentar
das Mulheres, deputada Luiziane Lins. Primeiramente, Lula livre já! Boa noite, companheiras. Boa noite, companheiros do Partido dos Trabalhadores, dos partidos irmãos e aliados dessa construção política que nós iniciamos há 39 anos. Eu não fui da primeira geração do PT, mas desde que entrei no PT, a partir da eleição de 89 do presidente Lula, me apaixonei e construo esse partido até hoje, porque 39 anos na história não é absolutamente nada. E em 39 anos, esse partido se consolidou, se tornou um partido de massa, construiu o governo com mais inclusão e com mais políticas públicas voltadas para a maioria do seu povo. E por causa disso tudo, nós pagamos o preço do golpe. E não fosse, como foi dito aqui, um processo pensado, absolutamente, cientificamente avaliado por eles, com fake news, com mentiras, com a pregação do que havia de mais absurdo nesse país, eles conseguiram enganar uma parcela significativa do nosso povo para votar num governo fascista, racista, misógino e que não interessa para a maioria do nosso povo, dos quilombolas, dos sem terra, das mulheres, dos gays, dos LGBT, de todos aqueles e aquelas que, junto com o Partido dos Trabalhadores, aprenderam a fazer política na rua. Companheira Haddad, muito nos orgulha, nós estávamos conversando as nossas caravanas com a sua presença aqui no estado do Ceará, porque eu vou dizer, a turma aqui é guerreira, eu vou dizer que nem aquela, não vou falar o que realmente merecia, mas aquela idiotice dita pela ministra dos Direitos Humanos, a gente vai inverter um pouco a lógica e vai dizer o seguinte, temos uma nova fase aqui no Brasil, a partir de janeiro de 2019, as mulheres vão para a rua e os homens também, de vermelho! Portanto, a gente está aqui para dizer, e eu quero dizer, muita coisa já foi dita sobre a conjuntura, mas eu quero dizer uma coisa só. Nós tivemos uma reunião da executiva do partido essa semana, e nós vamos ter que fazer, como luta central desse partido, uma grande campanha pela libertação de um preso político que foi o maior presidente que esse país já teve. Nós não podemos deixar que o presidente Lula esteja encarcerado de forma política, desumana e injusta, enquanto nós temos um filhinho de papai, um playboy do PSDB, que é o Moro, que agora virou ministro, e agora não quer dizer o que é que ele foi fazer com o grupo de fabricantes de armas que ele teve em janeiro reunido. Porque a conversa dele, quando ele era juiz, é de dizer que todo político que tivesse exercendo mandato, qual que fosse, deveria prestar conta ao povo. Pois ele precisa dizer onde é que ele estava fazendo em janeiro, se reunindo com empresas de armas que hoje financiam o governo Bolsonaro. Porque essa luta não vai parar por aqui não, gente. Sabe por quê? Eles achavam que a gente ia estar derrotado num momento desse. Isso aqui é derrota? Essa vibração aqui é derrota. Nós estamos mais vivos do que nunca e nós vamos fazer valer a vontade do povo brasileiro. Lula livre já! Viva o PT! Viva a luta socialista! Viva todos aqueles e aquelas que vão reconstruir esse Brasil! E nós vamos junto! Lula livre já! Muito bem, companheira Luiziane. Queremos agora convidar o companheiro que é da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores e também deputado federal, companheiro José Nobre Guimarães. Boa noite. Boa noite, companheiras e companheiros. Nós estávamos chegando com o Haddad aqui, o Haddad estava perguntando se o Lula já tinha estado aqui. E agora, eu conversando aqui com o Elmano e com o Conin, a gente diz isso, Haddad, porque nós somos de carne e osso. Eu já tive 2 vezes com o Lula lá em Curitiba. E a coisa que ele mais pergunta, Guimarães, como é que está a militância do Ceará?
Esse é o Lula. E ele, eu lembro que no final de 2012, Haddad, lembra, Luciane? O Lula fez um evento nesse mesmo local. Aqui. É por isso que no momento como esse, que o PT completa 39 anos no Brasil e aqui no Ceará, eu quero dizer apenas uma frase. Ninguém acaba com a estrela do PT, nem no Brasil e nem no Ceará. Ninguém acaba, porque esse partido, companheiro Patinhas do PCdoB, nosso irmão do PCdoB, tem história, tem vida e tem vitalidade. E tem, sobretudo, Lula para nos guiar, para nos ensinar como é que a gente constrói a defesa do povo. Nós, muitas vezes, quando chegamos em Curitiba, né, Luiziane? Né, Haddad? Já foi várias vezes. A gente chora, porque não é fácil. Por tudo que nós fizemos nesses anos todos, pelo governo que nós fizemos, pelo que ele fez pelo povo, pelo que ele fez pelo cearense. Eu disse para o Haddad e vou repetir aqui, nem o governo do Ceará, nem o deles, nem Cid, nem Ciro, faziam o governo que fizeram se não fosse o apoio do Lula e da Dilma nas políticas aqui no estado do Ceará. Porque nós, do PT, viemos para ficar, e vocês podem ter certeza, militantes desse nosso partido da esquerda no Brasil. A gente, viu, Patinhas, nossa responsabilidade é muito grande. Você vê aqui várias gerações. A Luiziane é mais nova do que eu. A minha segunda geração do PT. Mas quando a gente chega aqui, vê um companheiro como o Valton Miranda, militante da esquerda que está aqui. Essa gente aqui, Haddad, aprendeu a gostar do PT e do Lula, porque essa é a nossa história. É por isso, Haddad, o Lula sempre que veio aqui, ele leva um símbolo do Ceará. Não tem nordestino maior do que o Lula. Não tem. Ele é professor em São Paulo, mas foi no Nordeste que ele arrancou a maior vitória, inclusive aqui no Ceará, 71% dos votos aqui no estado do Ceará. E eu vou dar aqui de presente ao Haddad, para a gente levar para o Lula, esse chapéu de couro aqui, ó, que representa o Nordeste, que representa o cearense da mão grossa, aqueles cearenses que lutam e que vão continuar defendendo o PT. Quer queiram eles ou não, o PT não vai se acabar, muito pelo contrário, o PT está mais vivo do que nunca. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Nós estamos resgatando a história do PT. Nós estamos resgatando a história do PT. Mas a primeira tarefa nossa, sabe qual é? É a unidade do PT. E eu quero dizer aqui para vocês, ó, eu e essa bacana aqui, a loura Luiziane Lice, nós vamos estar juntos em 2020, porque deve aqui em Fortaleza e no estado do Ceará, para fazer a nossa estrela brilhar cada vez mais aqui no Ceará e na cidade de Fortaleza. Meu companheiro Hilário, companheiro dos movimentos sociais, e levantar em segundo lugar a bandeira do Lula livre. Não tem luta mais importante e mais universal do que essa. Defender a democracia é defender o Lula livre. Porque essas famílias que estão aqui, essas militantes que estão aqui sabem muito bem, sem o Lula, nós não teríamos construído a história da esquerda no Brasil nesses anos todos. É por isso que nós vamos estar juntos. Por que der e vier aqui no Ceará. E aí, Patinhas, velho companheiro do PCdoB, nós temos que resgatar a história da esquerda no Ceará. Nós temos que construir uma unidade das forças de esquerda aqui no Ceará, para estarmos juntos em 2019, em 2020, na campanha do Lula livre e nas campanhas do próximo ano. A você, Haddad, você que nesse momento tem uma responsabilidade histórica, não é assim, não é por decreto que ele é o que é. Sabe por quê? O povo delegou a ele a tarefa de nos liderar. Ele teve 47 milhões de votos e é com esses votos que ele vai liderar a oposição política no país ao governo Bolsonaro e a todo o seu programa econômico. O programa de governo que ele apresentou, né, Luiziane? E aí, nós que somos deputados federais, nós vamos traduzir em propostas lá. Não tem outro caminho, quero dizer para vocês. Não tem outro, estou terminando, não tem outro caminho. Lá em Brasília, ó,
não tem trégua. É enfrentamento com o governo Bolsonaro. É na reforma da Previdência derrotar a reforma. E preparar a mobilização, preparar a greve geral, se for o caso, para derrotar essa maldita da reforma da Previdência. É por isso, Haddad, companheiros do PT, nós vamos estar juntos nessa empreitada, nas ruas e nas praças, para defender Lula livre. Vamos todo mundo levantar a mão e dizer, para levar para o Lula em Curitiba, Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Muito obrigado, companheiros e companheiras. Bom, vamos assistir um vídeo, também um poema do Pedro de Terra, Bandeiras, Pedro de Terra. Pode saltar, companheiro. O encarcerado bate no Depois é o Haddad. coração de um país. Há um país submerso nos oceanos do sul, submerso na memória do sul, aquela memória que não erigiu monumentos e busca recompor o seu passado de areia e ventos. Há um país que espanta por seus abismos, um país ao sul da memória, sempre ao sul dos nossos sonhos. Nas ruas, no passo, nos estádios, nas assembleias, nas greves, nos sindicatos, ao pé dos touros, na correria das ocupações onde nascemos, sob a fumaça das bombas e das explosões, se erguiam bandeiras e canções. O que somos nós, se não bandeiras, que passamos de uma a outra mão sobre o túmulo, geração após geração? Na batalha que não cessa hoje, o inimigo aboliu o direito antigo, desde Troia, de acompanhar e sepultar os mortos. Encarcerado, o coração do país chora, se evade e pulsa dentro dos nossos corações. Traço na sombra um esboço do pesadelo circular que nos sitia para adivinhar-lhe o contorno. Preciso incendiar a escuridão que me cerca para vislumbrar a cara da esfinge que devora o meu país. Não sei se será longa a noite do espantalho, não importa. Quero meus olhos ardendo como estrelas frente aos espelhos rotos, capazes ainda de capturar alguma réstia de luz. Quero seguir acendendo as fogueiras dos acampamentos como quem move mecanismos de amanhecer. Tomo tuas mãos e costuro com elas uns trapos humildes para recolher sonhos despedaçados ao lado das crateras em torno da minha casa, aberta pelo fogo dos inimigos. Durante as noites, transporto água e lágrimas para fazer delas as lagoas azuis onde cultivo peixes e sonhos que não me abandonam. Como antes, nos anos de chumbo, invento uma arquitetura de orvalhos para vencer as engrenagens da noite, dissipar a escuridão a tempo de contemplar o espantalho coberto de passarinhos. Não pedirei perdão ao tribunal dos inimigos que acalentam desde sempre o sonho do seco e do machado sobre minhas mãos, para não permitir que se corte essa ligação subterrânea entre o sonho que me alimenta e a vida bruta dos sustentadores da vida. Regresso ao espaço baldio do coração do povo, há longos anos ocupado pela palavra dos inimigos. Aqui me curvo diante de Dorcelinas e Margaridas e Marielles, diante do metalúrgico, pedreiro, sem terra, dos filhos de Zumbi e Apoena, em Parapuburi, diante dos sustentadores da vida, para dizer-lhes: quando havia pão sobre a mesa e o riso e a fartura, não houve minha palavra. Quando havia trabalho, quando havia futuro, não houve minha palavra. Quando havia liberdade, não se ouviu minha palavra. E o silêncio, por fim, devorou minha palavra. E a palavra do inimigo submergiu-a como a lama de Mariana e Brumadinho deitou-se sobre o corpo das pessoas e a alma dos rios. Sem conceder ao cansaço, modelo com paciência uma roda de conversa, um gesto de carinho, uma palavra de esperança, um chip, um zap, um post. Sou a um só tempo a mão que modela e o próprio instrumento.
Sou todo comunicação. Sou inventor e inventor. O coração encarcerado que pulsa nossos corações e engendra no infortúnio o coração do futuro. Que os demônios da ternura nos esqueçam de inventarmos a madrugada. O que somos nós senão bandeiras? Pedro Vieira. O que somos nós que não bandeira? Viva o Partido dos Trabalhadores nos seus 39 anos. E agora, o nosso professor, Fernando Haddad. Boa noite, PT. Boa noite, Ceará. Eu, em vez de cumprimentar as autoridades em nome da militância, vou fazer o contrário. Vou cumprimentar vocês e, em nome de vocês, cumprimentar toda a mesa aqui presente, porque eu devo a vocês 71% dos votos aqui no Estado. E a primeira coisa que eu gostaria de fazer é agradecer o que vocês fizeram na campanha de 2018 por essa estrela e pelo projeto que a gente representa. Obrigado, Ceará, por todo o esforço, por tudo que foi feito na campanha do ano passado. Nós recomeçamos por aqui, que na verdade depois da eleição as pessoas vão se reorganizar, vão tirar um pouquinho de férias no final de ano com a família, mas se vocês lembrarem bem, no segundo turno, a retomada da campanha aconteceu aqui em Fortaleza. Foi aqui que a coisa retomou de um jeito e com uma tal força que eles próprios imaginaram que aquela vantagem que eles tinham talvez não fosse suficiente para dar vitórias a vitória a eles. E se não fosse todos os estratagemas, os expedientes que eles usaram, talvez eles não tivessem ganhado a eleição. E isso estou falando, ganhado a eleição do Fernando Haddad, porque do Lula eles teriam perdido no primeiro turno, com toda certeza. É muito diferente porque fake news funciona melhor com quem é menos conhecido. E eu tive 40 dias de campanha. O Lula tinha 40 anos de vida pública. Ia ser muito difícil com o WhatsApp eles enfrentarem o Lula. E mesmo assim nós fizemos 45% dos votos. Então eu tenho certeza que se não fosse tudo que eles fizeram contra o Lula, eles teriam perdido a eleição. Eu falo do Lula em primeiro lugar porque muita gente, às vezes, não petista, nunca ouvi de um petista isso, mas os não petistas não entendem muito a gente, acham que a gente não bate muito bem. E eles, de alguma maneira, estão certos, porque a gente se apega a alguns princípios que a gente não quer abrir mão. Eles achavam que a gente estava defendendo o Lula para ganhar as eleições. E, na verdade, a gente estava defendendo um princípio. Porque ninguém aqui defende coisa errada. Ninguém aqui vai passar a mão na cabeça de quem errou. A gente vai manter a solidariedade até. A gente pode até manter a amizade com a pessoa. Porque isso é humano. Se um filho nosso fizer alguma coisa errada, né, você, ainda que concorde que ele tem que pagar pelo erro, não vai deixar de ser teu filho. Isso acontece também com um companheiro, com um amigo. Não vai deixar muitas vezes de ser teu amigo se você, de fato, tiver uma afeição pela pessoa. Mas a nossa defesa do Lula... A nossa defesa do Lula tem a ver... A nossa defesa do Lula é jurídica. É jurídica. Eu tenho de falar... A última vez que eu falei com o Lula, porque agora não estão me deixando visitá-lo, né? Mas eu vou voltar a visitá-lo. Porque eu sou advogado, pô, eu tenho prerrogativa constitucional, eu vou lá visitar. Né? Eu falei, Lula, a gente tem que... Às vezes a gente fala Lula livre, para nós é uma expressão auto-evidente, a gente sabe o que está defendendo. Mas às vezes com o povo, a gente tem que ser um pouco mais paciente, porque a avalanche de informação que as pessoas recebem
não é a informação que a gente recebe, não tem a mesma qualidade. A imprensa, em se tratando do maior líder operário da história desse país, o maior político da história do Brasil, tinha que estar discutindo filigrana desse processo. Discutindo, porque nós estamos falando, vale para qualquer cidadão, mas nós estamos falando de uma pessoa que ocupou a presidência há 8 anos, saiu com 85% de aprovação. É dessa pessoa que nós estamos falando. E aí eu falo, como advogado, bom, crime de corrupção, ele tem um pressuposto. A pessoa, no cargo, tem que ter tomado uma decisão que contrariasse o interesse público. Esse é o pressuposto do crime de corrupção. Então o acusador tem todo o direito de apontar, mas ele tem que dizer, ó, fulano de tal ocupou tal cargo, não precisa ser o de presidente, pode ser qualquer cargo público, e ele, nesse caso aqui, contrariou o interesse público. E obteve uma vantagem em função dessa decisão que ele tomou. Isso não está aprovado em nenhum dos 2 processos contra o Lula, e na minha opinião, pelo que eu acompanho dos processos, isso não vai estar provado em canto nenhum, porque não apareceu até hoje. O Lula há quanto tempo deixou a presidência? Há quase 9 anos deixou a presidência. Tiveram esse tempo todo para revirar a vida dele. Reviraram a vida dele. Se tivessem apresentado uma conta no exterior, uma mala de dinheiro, um cartão internacional, qualquer coisa que desse consistência, eu tenho certeza que as pessoas aqui iam manter um carinho pelo Lula por tudo que ele foi, mas iam lamentar o fato dele ter cometido um erro e não iam achar justo que ele não pagasse pelo erro. É isso que não aconteceu nesses processos. A segunda sentença, Guimarães, é um recorte e cola da primeira. Com computador isso ficou fácil. Você recorta e cola. Os argumentos são os mesmos. É tudo igual, não tem nenhuma novidade em relação. O que faz supor que no terceiro, no quarto, no quinto, pode acontecer a mesma coisa. Então eles não entendem por que nós estamos aqui falando do Lula livre, mas nós vamos explicar. E nós temos que ter a paciência de explicar. Não tem a ver com eleição. Tem a ver com o Estado Democrático de Direito que a gente acredita. É disso que se trata. Então nós vamos rodar o país. Outra coisa que eles não entendem. Eu acho que eles esqueceram do PT na oposição. Eles esqueceram de como o PT era na oposição. Às vezes eu encontro alguém... Vocês já vão começar a fazer oposição? Vocês já vão começar a fazer oposição? Falei, gente, numa democracia, né, vocês têm que estar rezando para ter oposição. Porque o difícil não é governar com a caneta na mão, com todo... É você fazer uma oposição qualificada. Porque é isso que dignifica e qualifica a democracia. É você ter alguém que acompanha o governo, fiscaliza o governo, aponta os erros do governo em proveito da sociedade. É essa contradição entre situação e oposição que produz os melhores resultados para a sociedade. E é a ela que nós servimos. Sejamos governos ou não. Não importa. Então, para nós, a gente não é do tipo que fica esperando eleição a cada 4 anos. A gente sai para a rua porque a nossa vida, a gente não dissocia a nossa atividade profissional, o nosso ganha-pão, a nossa atividade em casa, da nossa militância, da nossa cidadania. Nós não dissociamos isso. Nós funcionamos assim. Por isso que nós criamos os sindicatos que criamos, as centrais sindicais que criamos, ajudamos a formar os movimentos populares com quem estivemos reunidos hoje pela manhã, assim que nós chegamos pela manhã, antes do almoço ainda, conversando e ouvindo o movimento popular, para ter ideia do que eles estão pensando sobre o Brasil, para nos orientar na ação política. Porque a gente recebe subsídio da base, formula a partir da base, e é por isso que tem êxito
no diálogo com a sociedade. E eu faço coro com a Luziane. Nós ganhamos 4 eleições. A quinta nós tivemos 45% dos votos. Onde é que isso aconteceu no mundo? Onde é que um partido ganhou 5 eleições consecutivas no mundo? Ou, como aconteceu conosco, 4 eleições consecutivas e a última, 45% dos votos no segundo turno. Existe jornalista fora do Brasil perguntando pro candidato, pro Partido Democrata, você se sente derrotado? Não, nós estamos lutando o dia inteiro. Aqui ninguém, a gente cai um dia, levanta no outro. Ninguém aqui está derrotado, coisa nenhuma. Eu não sei se vocês perceberam que eu já perdi a barriga acumulada durante a campanha eleitoral. Só falta perder a parte acumulada antes das eleições, para ficar enxuto, para a luta, para ir para a briga. Eu estou cuidando de mim, Guimarães. Eu vou cuidar de mim. Você sabe que o Lula não parou de fazer ginástica até hoje. O homem está lá, 15 metros quadrados, levantando peso, fazendo esteira. Você olha para ele e fala, pô, esse cara está se preparando para quê? Eu estou me preparando para sair daqui e brigar na rua pelo povo brasileiro. Tá forte. Estou mentindo, Guimarães? Tá forte. Tá disposto. Tá animado. Agora tá indignado. Como todos nós, com o que está acontecendo. Mas está com disposição. E a gente, às vezes a gente entra chateado ali e sai animado. E você fala, pô, eu vim aqui dar ânimo pro cara, ele que dá ânimo para mim, é uma coisa, é uma força da natureza, com a qual a gente tem que aprender, porque é um exemplo, né, de dignidade, a pessoa lutar, não vergar, não baixar a cabeça, tá ali por meio da assessoria dele no Twitter, na rede social, mandando carta, mandando texto, só não faz mais, porque o Lula está proibido até de dar entrevista por escrito. Imagina vocês, foi impedido de enterrar o irmão. 170 mil presos saíram para acompanhar um parente enfermo, um parente falecido, um enterro. 170 mil. O Lula não pode. O Marcola deu entrevista para o Fantástico. O líder do PCC, que agora foi transferido para uma prisão federal. E o Lula nem por escrito pode responder a um questionário de um meio de comunicação. Que medo é esse? Que medo é esse? Se eles estivessem com a consciência tranquila, eles não teriam medo do Lula. É porque eles não estão com a consciência tranquila. É por isso que eles estão com medo do Lula. Só que tem um problema. Para eles, somos nós. Né? Eles imaginavam que assim, prende o Lula e está liquidada a fatura. Não, prende o Lula e não está liquidada a fatura, porque nós vamos continuar na rua pedindo justiça, o que significa Lula livre. Lula livre é uma questão de justiça, não é uma questão política. É uma questão de justiça. Ninguém está pedindo favor. Né? E vamos continuar fazendo o que a gente sempre fez. Seja governo ou oposição, lutando pelo melhor para o país. Então, quando a gente vai para a rua, quando chama um ato, como agora está sendo chamado, pelas centrais, pelos movimentos populares, a gente está defendendo o país, o que a gente acha de melhor para o país. E esse governo já deu motivo suficiente para a gente estar na rua. Em 45 dias eu nunca vi alguém conseguir desmontar tanta coisa quanto o governo Bolsonaro. Hoje caiu o primeiro-ministro dele. Não sei se vocês estão acompanhando. Já caiu o primeiro. Hã? Agora já voltou atrás? Pô, companheiro, você está desatualizado. Ele voltou atrás agora? Não sei.
Vai ser difícil fazer oposição a esse cara. Porque a gente não sabe onde mirar. Mas é um governo tão destrambelhado. Gente, o ministro da Educação, na primeira entrevista, ele é um colombiano que foi bem recebido no Brasil. Como é que ele devolve a educação de ter sido bem recebido no Brasil? Colombiano naturalizado brasileiro. Dizer que brasileiro rouba hotel e assento de avião. Nunca vi ninguém conseguir tirar um assento de avião e sair com ele debaixo do braço. Mas ele viu. O ministro do Meio Ambiente, já condenado por improbidade na área ambiental, diz que o Chico Mendes é um sujeito irrelevante. Com que autoridade, meu Deus? Eu não vou falar da Damares porque a Damares, ela poderia ser uma atriz de um filme de Woody Allen que ia bater recorde de bilheteria. Eu nunca vi uma pessoa falar tanta bobagem em tão pouco tempo quanto ela. Só rindo. Então nós estamos diante de um governo, gente, que, assim, a gente só tem que levar a sério porque é perigoso. Nós temos que levar a sério esse governo porque ele efetivamente representa um perigo para a população. Porque se não fosse governo, nós estaríamos fazendo paródia disso tudo. Nós estaríamos fazendo paródia, fazendo comédia disso tudo. Mas o fato é que o Brasil chegou nesse ponto de ter na presidência da República uma pessoa da qualidade do Bolsonaro. Como equipe, a imagem e semelhança dele. Então nós vamos ter que trabalhar. Nós vamos ter que ir para a rua trabalhar para salvaguardar as enormes conquistas que o povo brasileiro teve nos anos do governo do PT. Porque se hoje nós temos 8 milhões de universitários e uma parte desses universitários são negros e pobres, é por causa do PT. Eles tiveram 500 anos. Eles tiveram 500 anos para conseguir isso. Por que eles... não faz mais que obrigação? Não fazemos mesmo. Mas e a cobrança para quem veio antes cumprir a obrigação? Não chega nunca? Se hoje nós temos um SUS, se a gente levou energia elétrica para a zona rural, para o mais humilde dos lavradores, se a gente trouxe água para o Nordeste, fizemos 1 milhão de cisternas, se a gente está fazendo a maior obra de irrigação da história, uma das maiores do mundo, aqui no Nordeste, isso tudo se deve a governos comprometidos, que acordavam e iam dormir pensando no país. Gente, todo mundo sabe, eu era professor universitário, fui chamado lá para Brasília para ajudar o Guido Mantega a fazer umas leis, lei da PPP, surgiu a ideia do ProUni. Eu me tornei ministro da Educação por obra do presidente Lula exclusivamente. Ficam falando, não, pressão de A, B e C. Nunca vi o Lula ceder a pressão, coisa nenhuma. Colocou um bando de caras novas no ministério. Quem sabia quem era Temporão, quem era Fernando Haddad, quem era Luiz Inácio Adams, quem era Nelson Machado? Todas as pessoas assumiram funções importantes. E eu digo para vocês um testemunho. Eu acordava com o telefonema do Lula cobrando e ia dormir com o telefonema do Lula cobrando o que a gente tinha prometido entregar. Então, se você dissesse que você ia entregar 20 mil ônibus escolares para substituir pau de arara, não mandava recado Lula, não. Ele ligava para saber quantos ônibus tinham sido entregues até aquela data. E quando é que você ia cumprir a meta que você mesmo anunciou. E isso era com tudo. Com escola técnica, com bolsa do ProUni, com campus universitário, com ônibus, com computador na escola, com biblioteca, com tudo. Eu estou falando de um ministério. E todos os ministros respondiam ao mesmo comando. Porque tinha um líder lá, forjado na luta, que saiu de Garanhuns, que pegou um pau de arara, que chegou em São Paulo, que engraxou sapato,
que fez um curso no Senac, que virou torneiro mecânico e se tornou presidente da República. Então nós prestávamos conta a uma liderança daquela qualidade. Onde é que está isso hoje? Está em Brasília isso? Vai, volta, desvolta, não se sabe qual que é o projeto. Onde isso vai, para que rumo nós estamos indo? Só se fala em atender o mercado. O único rumo que se tem é a chantagem do mercado. Quanto que o mercado quer cortar? Quanto que o mercado exige? Né? Outro dia estavam falando, não dá para trabalhar até os 80 anos? Presidente da Câmara. Pronto. Quem é que não pode trabalhar até os 80 anos? Minha filha, na base da pera e do leite, você vai até os 80 anos. Mas a realidade brasileira não é essa. Ainda nós temos muita coisa, né, para chegar nos 80 anos de idade média. Embora os nossos governos tenham mais ampliado a expectativa de vida do brasileiro, porque nós fizemos acontecer também na saúde. Gente que nunca viu alguém de branco, um médico, passou a ter um médico na sua cidade, ou mais de um, para atender, com medicamento, com tecnologia, né? Então, é esse legado que nós precisamos defender, nós vamos explicar. E nós precisamos apresentar alternativas a cada projeto deles. Eles apresentam uma alternativa de desmontar, nós temos que apresentar um projeto de lei para remontar, para avançar. Isso não significa irresponsabilidade com gasto social, com gasto público, porque não teve ninguém que diminuiu a dívida pública mais do que o Lula. Ninguém diminuiu a dívida pública mais do que o Lula, fazendo tudo o que ele fez. Ele conseguiu atender a população e, simultaneamente, fortalecer o Estado com a diminuição da dívida. Porque era um cabra inteligente, eu via todo mundo, tirava a média, media o pulso e seguia em frente. Então nós estamos começando pelo Ceará, por Fortaleza, e nós não vamos parar. Nós vamos ficar esses 4 anos discutindo com o povo, na rua, o que vai ser bom para o nosso país. Nós temos a melhor bancada no Congresso Nacional. Garanto para vocês. Nós temos 55 deputados. São os melhores 55 deputados daquela casa. Os mais qualificados, os mais preparados. Isso vale para as assembleias legislativas, câmaras municipais. Nós temos os melhores quadros. Nós temos a melhor militância, a mais engajada, a mais consciente, a que tem a história do Brasil na cabeça, a que aponta rumo para o povo. Então nós vamos abdicar disso? Nós não vamos esperar. A nossa democracia é diferente da deles. Para eles é a cada 4 anos. Por isso que eles são golpistas, inclusive, sabia? Se eles tivessem o nosso conceito de democracia, não teriam feito com a Dilma o que fizeram em 2014. Que no dia seguinte da eleição estavam conspirando contra ela. E foram inventar um pretexto para o impeachment. Levaram 1 ano e meio para inventar o pretexto. Porque não tinham. Mas no dia seguinte da eleição, já estava o seu Aécio Neves, o seu Eduardo Cunha, falando em impeachment. Não é nossa concepção de democracia. Nossa concepção de democracia é o dia a dia, é o debate diário, cotidiano, é conversar com as pessoas que estão sofrendo hoje. É falar desse menino que foi sufocado num supermercado sem nenhuma razão, das pessoas que estão sendo chacinadas, das mulheres que estão sendo agredidas, das pessoas que estão se sentindo inseguras e indo embora do Brasil. Porque o João Willis é uma pessoa, mas muitas deixaram o Brasil. Muita gente deixou o Brasil de medo, por não se sentir mais seguro de viver numa sociedade tolerante. É como se nós tivéssemos nos tornado muito mais tolerantes do dia para a noite com a eleição do Bolsonaro. Nós não podemos abrir mão dessas pessoas. Se elas estão se sentindo ameaçadas e deixaram o país, quem ficou aqui vai lutar para resgatá-las. Porque é aqui que elas querem morar e é aqui que elas vão morar. Essa que é a verdade. Então nós temos uma jornada pela frente. Eu digo que em política não existe propriamente guerra.
Existe batalha. Porque guerra tem começo, meio e fim, né? Começou, acabou. Quem ganhou foi fulano. Batalha não tem essa. Você pode perder uma batalha, mas no dia seguinte você tem que estar de cabeça erguida para lutar a próxima, porque não vai parar. A vida é essa contínua transformação, esse embate rico de ideias, de soluções, e às vezes você está por cima, às vezes você não está, mas você está em campo, lutando pelos ideais que você acredita. Esse partido aqui é imprescindível para o Brasil. Imprescindível para o Brasil. Sabe, oxalá a gente tenha uma esquerda tão ampla um dia que o PT seja uma estrela numa constelação. Oxalá isso aconteça. Tem certeza, amor? Eu vou ficar preocupado. E essa constelação pode acontecer. Aconteceu já em alguns países. No Uruguai aconteceu, em parte. Em Portugal está acontecendo isso. A Espanha, que está em dificuldades agora, tem mais de um partido importante de esquerda, mas nós não podemos abdicar da nossa responsabilidade por sermos o partido de esquerda mais importante do Brasil e mais importante da América Latina. Nós temos um compromisso com o Brasil e nós não podemos sair das ruas e abdicar do sonho que nós acalentamos durante quase 4 décadas. São FIES, ProUni, Reúne, ENEM, tanta coisa que a gente fez junto e vamos voltar a fazer muito brevemente. São 39 anos de luta, 39 anos de luta. Esse partido tem muito futuro pela frente. Quem imaginou que nós temos muito campo pela frente? Vamos aprender com os nossos erros, vamos aprender com as nossas vulnerabilidades, vamos entender o processo histórico, vamos também olhar para trás, mas nós não vamos deixar de olhar para frente, nós não vamos deixar de ajudar a construir um país justo, soberano, com igualdade social, com oportunidade. Nós não vamos deixar de fazer isso. E a maneira de fazer isso, e vamos prestar atenção no que eu vou falar, que é, sabe, a gente tem que estar na rede social, a gente tem que estar na grande imprensa, a gente tem que estar na pequena imprensa, isso tudo é verdade, a gente tem que estar, mas a gente tem que estar junto. A gente tem que estar aqui reunido como estamos hoje. Porque nada substitui essa energia. Você não vai conseguir no Twitter, no Facebook, por mais que você queira, você não vai conseguir sentir a energia que está aqui. Por isso que a gente faz comício, por isso que a gente faz assembleia, por isso que a gente faz reunião, porque nada substitui a interface, olhar no olho, sentir a química, entender aquilo que não é o mundo digital que vai traduzir, que é um sentimento que a gente tem de pertencimento a um sonho que todos nós sonhamos. É uma honra estar aqui no Ceará, é um prazer dialogar com vocês. Eu podia passar a noite inteira aqui falando de cada projeto, falando de cada decisão errada que está sendo tomada em praticamente todas as áreas de governo. Coisas graves estão acontecendo em praticamente todos os ministérios. Mudanças importantes que trazem prejuízo para a população, se não no curto prazo, no médio e no longo prazo. Nós temos que estar atentos, mas nós temos como partido que ter estratégia. Se você coloca na frente da população 25 temas preocupantes, ninguém vai decorar nenhum. Nós temos que pegar algumas bandeiras que sejam caras à maioria de nós e mobilizar a população a partir delas, sem prejuízo de discutir o todo. Porque o todo é muito importante para nós, e se tiver um brasileiro, uma brasileira ficando para trás, nós temos que resgatar. Porque para nós é ninguém para trás, ninguém deixado para trás. Né? Nenhum a menos, nenhum direito a menos e nenhum cidadão a menos. Né? Ninguém solta a mão de ninguém, que é a maneira como a gente encerrou a campanha do ano passado. Eu agradeço do fundo do coração vocês estarem aqui numa sexta-feira à noite para esse encontro, mas é sair daqui, eu vou estar cada semana, cada mês, cada 15 dias, aí vai depender da direção do partido organizar minha agenda, mas está aqui um soldado dessa jornada. O importante aqui
é saber que cada um de nós tem uma contribuição a dar, na medida das suas possibilidades. Tem gente que tem um mês, tem gente que tem um dia, tem gente que tem uma hora. Mas é muito precioso o tempo que vocês dedicarem à nossa comunidade chamada Brasil. Nós somos uma comunidade. Nós temos que nos dedicar a ela. Ela é muito cara para nós todos, para a gente simplesmente virar as costas e dizer, não, passou, perdemos. Nada disso aconteceu. Nem passou, nem perdemos. Vamos à luta, que dias melhores virão. Já já nós estamos na frente do processo histórico novamente. Lula livre, viva o PT, um abraço para vocês. Agora temos aqui o parabéns, com licença. A gente vai, agora, gente, tem o parabéns aqui do PT. A nossa intenção era fazer aí embaixo, mas como ocuparam aqui as coisas. Depois do parabéns, para encerrar, a gente faz o Lula livre. Então, quem puxa aí o parabéns, vamos começar? Parabéns a você! Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades,